Olá, vamos começar mais uma live na FACIAP sobre banco de dados de inadimplentes. Aqui vamos começar a conversar com o Emerson, só fazendo a conexão do Emerson. Ok. Olá, Emerson. Olá, Carol. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Boa tarde para você. Boa tarde, Emerson. Bom, Emerson, hoje a gente vai conversar sobre banco de dados de inadimplentes, o famoso serviço de proteção ao crédito, né? Isso aí. E eu acho que para a gente começar a nossa conversa é bom a gente frisar sobre a importância do registro do banco de dados para o empresário, né? Qual que é a importância para o empreendedor saber qual que é a validade para ele. Você gostaria de comentar alguma coisa? Eu acho que foi uma oportunidade aí bacana, né, que a gente conversou, de passar algumas informações a respeito, né, dessa atual situação, frisar aí alguns procedimentos no sistema, né, para que as empresas possam utilizar da melhor forma. Exato. Quando a gente trata dessa relação comercial do empresário, é importante destacar a importância da gente, quando vai conceder um crédito, que saiba para quem a gente está fornecendo. Ó, fiquei sem voz. Emerson, segue aí que eu vou pegar uma água. Ok. Porque às vezes, né, alguns pontos é importante serem abordados na questão operacional da utilização do sistema, né? Porque são cuidados imprescindíveis, né, que nós precisamos ter, e justamente porque se trata de informações de pessoas, né, dados pessoais, e é importante a gente ter esse cuidado justamente para não cometer nenhum erro na hora de fazer, né, a utilização das informações, para que isso não vire um problema para nós, usuários do sistema, né? Utilizar a ferramenta a favor da, 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 da análise de crédito, né, na hora de fazer a concessão, utilizar a informação. E também digo que o fato de usarmos aí a ferramenta para negativação ou restrição de crédito, particularmente eu acho assim que não é uma punição, e sim uma forma de disciplinar, né? Eu acho que às vezes o conceito aí da utilização de restrição, ele é muito no sentido de prejudicar, né, a pessoa. Mas não, sabemos que existem os grupos de pessoas que muitas vezes acabam tendo seu nome restrito por alguma situação financeira, desemprego, né? A maior parte, né, a gente entende que são essas pessoas, né? E por alguma situação ali financeira acabou comprometendo, né, a sua renda, né, um descontrole de orçamento, e acabou ali, né, tendo o seu nome incluso. Mas, volto a repetir, penso que é uma forma de nos disciplinar, né, financeiramente falando, pensar em orçamento com mais carinho, né, tomar cuidado na hora de comprometer a renda, enfim. Essa, assim, é só uma visão, né, é só uma observação pessoal da minha parte. Emerson, muito obrigada. Eu precisava muito tomar água. E desculpa te deixar na mão aqui. Bom, gente, Tudo bem. vamos lá. Nesse contexto, né, bom, para quem não nos conhece ainda, eu sou Carolina Taborda, coordenadora jurídica da FACIAP, e o Emerson, ele é o nosso coordenador da base centralizadora FACIAP, que faz a administração do banco de dados do SPC Brasil aqui no sistema FACIAP no Paraná. Certo, Emerson? Isso aí, a gente auxilia aí, né, nossas entidades na utilização da melhor forma possível aí do sistema, né, na parte operacional, na parte comercial também, né, para que elas também repliquem aí para os associados, para as empresas filiadas, na utilização do sistema. Joia. E nessa caminhada,
nós recebemos alguns questionamentos, algumas perguntas frequentes. E também agora em razão da pandemia, né? Houve muita dúvida se houve alguma alteração no registro de banco de dados, se existe alguma lei que mudou alguma coisa no prazo de notificação. E é com base nisso que a gente veio conversar hoje aqui com vocês. E aí, quem tiver alguma dúvida, já pode ir colocando nos comentários, que nós vamos respondendo aí no longo da nossa conversa. Exato, a gente elaborou, né, alguns pontos ali que achamos pertinentes, falamos, né, nessa live. E, Carol, eu queria começar fazendo uma pergunta para você. Que você nos informasse aí, né, nos dissesse o que é um banco de dados de inadimplente. Bom, vamos lá. O banco de dados é toda vez que nós vamos registrar informações a respeito de alguma referência. Então, quando a gente fala banco de dados inadimplentes, nós vamos colocar o cadastro de quem está com algum débito em aberto, né? E pela legislação, ela não tem uma definição de bancos de dados inadimplentes. Mas, na lei do cadastro positivo, ela trouxe uma definição de banco de dados, que é um conjunto de dados relativo à pessoa natural ou jurídica, ou seja, pessoa física ou a empresa, que está armazenado com a finalidade de substituir a concessão de crédito. Ou seja, é para você ter uma base para saber se eu vou conceder um crédito para alguém. Eu vou lá e consulto. Poxa, essa pessoa está devendo para alguém? Ah, está devendo. Será que eu assumo o risco de conceder esse crédito ou não? Então, acho que o que é importante frisar é que o banco de dados dá informação se a pessoa tem algum débito ou não registrado. A decisão de conceder o crédito ou não é sempre do empresário. Certo. É isso, Emerson. É isso aí, né? É uma plataforma, digamos assim, né, onde o empresário tem à disposição um parâmetro ali, né, para analisar o seu cliente antes de conceder, né, um crediário, um crédito, enfim. Ele tem que ter, né, uma informação para avaliar o seu cliente antes de conceder, até porque esse parâmetro é justamente o que ele precisa para definir, né, a decisão, a melhor forma de negociar ali com o seu cliente, uma linha de crédito, um produto que está comprando, enfim. Esse é o objetivo principal, né, da base de dados de inadimplentes. Mas, Emerson, quando a gente fala de banco de dados, é muito comum as pessoas falarem: ah, SPC, Serasa, CPC, né? Parece que é tudo uma coisa só. E eu queria que você explicasse isso para a gente. É tudo a mesma coisa? São instituições diferentes? O que é? Como funciona? Isso, são instituições diferentes, né? São empresas que atuam nesse mercado, o Bureau de Crédito, Banco de Dados de Informações, mas são distintas, são empresas distintas. No Paraná, nós, através, né, da FACIAP, junto com nossas associações comerciais, nós temos o convênio com o SPC Brasil, né? Então, é esse produto, é esse banco de dados que nós utilizamos lá na ponta, as entidades ofertando para os empresários. E nós temos um diferencial, né? Além do SPC Brasil ser um banco de dados a nível nacional, o SPC Brasil tem uma parceria com o Serasa Experian, né? Então, essa junção, esse convênio dessas duas empresas, ele deu um up aí, né? Uma qualidade ainda maior na informação. Porque quando eu falo qualidade, eu digo no sentido assim, nós sabemos que a Serasa Experian ela é muito forte nas informações, né, dos bancos, das financeiras, e o SPC Brasil ele é muito forte no varejo, né? Tanto que isso que se comprova nas próprias entidades. A gente pode ver ali, né, a quantidade de empresas filiadas às nossas associações e que usam, né, esse banco de dados para armazenar essas informações. E com essa junção, né, das financeiras mais o varejo, isso acaba dando uma qualidade ainda maior. Então é importante as pessoas entenderem que há essa diferença. Então o Serasa possui lá os seus clientes, o SPC Brasil os seus clientes através das associações, CDLs, né, enfim. E as tratativas, elas são, né, de acordo a qual eu estou vinculada, tá? Essa parceria, ela visa o quê? A troca de informações. Tanto que as empresas, elas podem confirmar isso na utilização
do próprio produto. Então, nós temos a informação da Serasa dentro de uma consulta de crédito na hora que eu vou utilizar o meu sistema. Da mesma forma, nós temos a nossa informação disponível para os clientes Serasa, né, usuários do sistema Serasa, à disposição para usar essa informação também na hora de fazer a análise. Entendi. Então, friso, só para fechar, eu friso, então, assim, esse é o nosso diferencial, tá? A gente falou SPC Brasil, Serasa Experian e SCPC Boa Vista. Então, veja, SPC Brasil e Serasa, nós temos 2 birôs de crédito num sistema só. Então, isso caracteriza que as informações que são trocadas, né, SPC Brasil e Serasa Experian, ela não está disponível para quem é usuário do sistema SCPC Boa Vista. Da mesma forma, nós não temos acesso à informação. Ele é um concorrente, né, nosso, e o nosso diferencial é que ele é um banco de dados isolado, ele é concorrente, né, do SPC e do Serasa, e o nosso diferencial é esse, de possuir 2 bancos de dados em um produto só. Né, duas informações, 2 bancos de dados, na hora de eu utilizar a consulta ali, né, para fazer a análise do meu cliente. Sim. Então tá, então a gente entendeu que são bancos de dados distintos. No caso do SPC, existe uma parceria que tem um banco de dados mais completo, ou seja, quando vai fazer a consulta, você tem uma informação mais completa. Mas como que eu faço para incluir um devedor no banco de dados? Certo. Primeiramente, né, a empresa ela tem que estar filiada a uma das nossas associações comerciais. A partir do momento que ela é associada à entidade, ela faz adesão à utilização, né, do SPC, a entidade vai disponibilizar um login e senha para ele, e ele vai ter à disposição a comodidade de utilizar o sistema lá na empresa, né, para fazer toda essa gestão, consultas, inclusão de registro, e a partir daí, ele tendo esse acesso, ele vai fazer, né, a negativação dos clientes devedores, né, dos seus devedores. Tá, então vamos lá. Eu, empresário, eu me filio, por exemplo, à associação e eu utilizo esse benefício da associação, que é poder fazer as inscrições dos devedores no banco de dados. Ok, então eu vou ter o meu login, a minha senha e eu mesmo, empresário, vou fazer esse registro. E aí, Correto. Qual que é o papel do banco de dados? Ele gerencia essa informação, mas ele simplesmente recebe essa dívida? Existe alguma comprovação da dívida? Eu preciso vincular algum documento? É importante, né, como a gente falou no início, da utilização correta do sistema, né? Para eu negativar alguém, para eu registrar alguém, eu tenho que ter um documento que comprove essa dívida. Desde dados cadastrais completos, né, as informações completas do meu cliente, o documento que caracteriza realmente a negociação. Por quê? Porque se eventualmente eu negativo uma pessoa e ela aciona judicialmente, ela questiona essa dívida, eu, empresário, vou ser acionado na justiça para comprovar, né? Então, é importante sempre se atentar para essa questão, né, de ter tudo documentado, protocolado, um documento que justifique, que dá origem à dívida, para eu não ter problema depois, né, com uma ação judicial. Sim, inclusive eu tenho que vincular esse documento, né, para o banco de dados para fazer o registro. E aí, o banco de dados vai fazer o quê? Ele tem que notificar o devedor de que ele está sendo solicitado a inscrição no nome dele. Então, o papel do banco de dados ali é verificar se veio com a documentação correta, ok? E aí fazer a notificação do devedor, certo? Exatamente. O sistema, né, a princípio, todos os birôs de crédito, ele tem que estar em conformidade com a parte jurídica, né? Para não esbarrar e não conflitar aí com o Código de Defesa do Consumidor. A partir do momento que o empresário faz a inclusão do registro, então vou dizer aqui a parte operacional, como isso é processado no sistema, e no SPC Brasil, tá? Então hoje, quando o associado ele faz a inclusão, à meia-noite, né, é processada essas informações, no dia seguinte é impresso a notificação e enviado para o correio para entrega. Esse é o ciclo, né, a partir do momento que eu faço a inclusão.
Porque eu, empresário, tenho que notificar o devedor antes de expor, né? Antes de disponibilizar a restrição, a informação lá da dívida dele em sistema. Então, esse processo, desculpa, Carol, esse processo é automático. Esse processo é automático, eu só tenho que subir as informações. Eu acesso lá com o meu login e senha, entro no ambiente de negativação e vou inserir os dados da dívida, né? No CPF, endereço, data da compra, data do vencimento, valor da dívida, tipo de documento. Por isso que a gente falou ali que é importante ter todas as informações cadastrais, porque o sucesso da notificação chegar, ela depende, né, dos dados que eu estou inserindo na informação. Quando eu falo sucesso, eu não estou dizendo assim que, mas se o dado não for atualizado e não chegar a notificação. Veja, é importante fazer uma observação aqui, que na rotina dali de captação dos meus clientes, ou dos clientes já antigos, é importante que eu tenha uma ficha cadastral completa. Porque quando eu for fazer a inserção desse dado, é para aquele endereço que vai a notificação se ele se tornar um devedor, né? Agora, se houver nesse intervalo aí mudança de endereço, a lei diz também que a obrigação da atualização cadastral, né, é do consumidor. Então, uma vez que o empresário executou o procedimento de notificação, gerou, e o correio foi lá e fez a tentativa de entrega, e se por alguma razão, lógico, o correio, se ele não entregar, ele vai ter justificativa, né? Ou não está mais no endereço, a pessoa mudou, enfim. O fato é que fez o atendimento em conformidade da lei, que é tentar notificar o devedor, então eu já, né, estou respaldado. Se eventualmente o devedor questionar que não recebeu a notificação, eu tenho ali uma ficha cadastral também que vai me... Acho que depois você pode complementar, né, Carol? Não, eu estou muito feliz, Emerson, porque você tá afinado na parte jurídica também. Além de operacional, o jurídico está na ponta da língua. Eu estou achando um sucesso. Porque essas coisas, né, elas são rotineiras, então assim, a gente acaba aprendendo bastante, né, e fica bem assim, atualizado, né? E, então a gente replica essas orientações também. Porque, e voltando ali na questão da ficha cadastral, porque assim, não é só simplesmente uma ficha cadastral. É importante que nessa ficha tenha algo que dê a confirmação de que o cliente, os dados que ele está me informando, eles são corretos, né, são verdadeiros. Para que isso seja, se eventualmente eu tiver que comprovar a dívida e o envio da notificação, eu tenho isso a meu favor, né, para a minha defesa. Tá ótimo, Emerson. É engraçado, né? Porque a gente fala, você está afinado do jurídico, óbvio, porque as coisas se intercalam. Então, quando a gente está operacionando um banco de dados, a gente tem que saber o que a legislação está trazendo, como que a jurisprudência também se posiciona nesses casos. Então, essa questão da notificação, que você falou super bem, o empresário que está fazendo a notificação, que está fazendo a inclusão para que o banco de dados faça a notificação, quando ele presta essa informação, ele tem meio de comprovar depois que fala assim, não, o dado cadastral fornecido está aqui, o meu registro está esse. Foi atualizado, quando foi a última atualização, né? O comprador deve preencher os dados de forma adequada e também o vendedor, né, no caso o empresário, ele consegue articular depois que, olha, eu fiz conforme os dados cadastrais. Então, isso é bem importante para a questão de instruir depois eventual contestação judicial dessa notificação, dessa inscrição. Exato. E assim, Carol, é até interessante, assim, é uma informação importante dizer aqui, porque né, nós teremos aí associados, né, que estão nos assistindo, as entidades também que estão nos acompanhando. Esse processo que a gente falou um pouquinho antes de gerar notificação, o sistema do SPC Brasil, ele faz uma digitalização, tá, da carta e disponibiliza a segunda via, caso, né, um associado esteja com algum problema judicial e precise da segunda via da carta que foi gerada e encaminhada para o devedor, também esse está à disposição, através da entidade, ele solicitar esse documento, tá? O SPC, ele disponibiliza tanto o documento que comprova a entrega das cartas, né, no correio, como também disponibiliza a imagem, né, a digitalização
do aviso de notificação que foi gerada para o devedor. Ótimo, a gente está falando bastante de notificação, Emerson, mas eu acho que agora a gente precisa explicar qual que é o prazo para essa notificação, né? Então, quando eu empresário, vou lá, fiz o meu registro, solicitei a inclusão do fulano de tal devedor, juntei o documento que comprovasse a origem da dívida, e aí o banco de dados vem, recebe, você falou que na meia-noite ele computa tudo, depois emite, e essa carta de notificação chega para o devedor com um prazo para ele regularizar a situação dele, né? Então ele vem lá, ó, você tem um prazo de X dias para você pagar a sua dívida, caso contrário será efetivado o seu registro nesse banco de dados. Esse prazo, houve muita contestação agora por causa da pandemia, né? A gente sabe que é um contexto em que decorre uma crise econômica, mexeu com a vida de todo mundo, a rotina de trabalho, empresa fechando, empresa abre, vários decretos restritivos de atividade econômica para evitar aglomeração. Então, isso impactou direto na vida financeira das empresas e das pessoas também. E aí estavam se discutindo algumas questões com relação à mudança de prazo. O prazo regular, ele é de 10 dias, certo? Isso. Isso. Aí, acho que a gente vai até acabar... Você lembra disso? Vamos conversar sobre isso. Isso, eu acho que a gente vai até acabar puxando lá, porque lá na frente a gente vai falar, né, disso. Então, assim, a gente vai responder, de repente vai repetir alguma coisa disso aqui agora lá na frente. O ciclo, de acordo, como eu falei um pouquinho antes, o sistema ele usa, né, a sua parametrização em conformidade com a lei. Então, lá no Código de Defesa do Consumidor diz que o devedor tem que ser notificado com tempo hábil, né, para que ele possa, antes de ter o nome exposto em consulta, ele possa ter um tempo hábil para procurar a loja lá, o credor, para poder regularizar. Tá? Então, no sistema do SPC Brasil, esse prazo é de 13 dias. Por que 13 dias? Né? Via de regra, 10. No mínimo 10 dias. Por que 13 dias no sistema do SPC Brasil? Porque a gente sabe que, às vezes, tem feriados, né? Às vezes, por exemplo, na sexta-feira, e aí acaba comprometendo 3 dias. Né? Porque você imagina, um feriado na sexta, aí não tem o serviço de correio, acaba, muitas vezes, perdendo lá sexta, sábado e domingo. Então, já comprometeu 3 dias, né? Então, esses 3 dias a mais aí é justamente para que dê o prazo mínimo para que o devedor seja notificado com antecedência e possa aí, né, fazer a regularização da dívida antes de ser liberado, né, a informação de restrição no nome dele. Aí, eu complemento aqui que na atual situação, né, da lei que entrou em vigência... Falar depois da pandemia? É melhor, né? Vamos é melhor. segurar. Vamos fazer o pessoal esperar até o final para a gente falar da pandemia. Isso. Tá certo. Então vamos prosseguir. Então, via de regra, sistemicamente, o ciclo normal é de 13 dias, ok? Joia. Aqui a carta vem com o prazinho ali de 10 dias, né? Geralmente a pessoa chega falando, você tem 10 dias para regularizar a sua situação. Tá, ok. Exato. E aí, Emerson, sabe o que eu queria te perguntar? Quando a pessoa chega com a cartinha, não sei nem se está na ordem das nossas perguntas, mas eu lembrei disso agora. Tô dando uma olhada, vai lá. A gente fez um roteiro, né, para seguir uma sequência, mas agora me veio isso, eu não sei nem que sequência que tá, mas enfim. A pessoa quer pagar a dívida. Como que ela faz para pagar a dívida? É com o SPC que ela tem que procurar para pagar a dívida dela? Como que ela faz para regularizar, se ela quer regularizar naquele prazo de 10 dias que veio na carta? Ok, ela tem que procurar, né, o estabelecimento ali, a loja que notificou ela. Isso não é automático, tá? É importante a gente frisar isso. Uma vez que o devedor foi notificado, ele procura a loja para fazer a regularização, o credor tem que imediatamente, né, após a negociação, a quitação da dívida ali, entrar no sistema e fazer a remoção, a exclusão do registro daquele cliente. Ok. Então, é direto com o empresário lá, é relação credor-credor. O banco de dados só recebe informação, notifica e depois armazena se o credor não for lá e não der abaixo. Exatamente. Joia, mas aí a gente também tem que lembrar que existe um prazo máximo para essa dívida ficar lá, para a pessoa ficar com o nome dela registrado no banco de dados, né?
é o prazo de 5 anos, o prazo quinquenal. Por que que esse prazo de 5 anos? Eu acho isso que é bom a gente destacar isso, é só a parte legal desses 5 anos no banco de dados. Certo. Porque o prazo de vigência, de exigência de uma dívida pelas autoridades públicas. Então, quando você entra com uma execução, um processo judicial para cobrar uma dívida, você está passando que o Poder Judiciário coloque uma coerção, uma exigência para que você pague aquela dívida. E o prazo trazido na lei é de 5 anos. Então, essa exposição da imagem do devedor num banco de dados, ela só pode ficar por esse prazo que se pode exigir que a administração pública, que o Poder Judiciário venha e determine o pagamento, que no caso seria por uma ação judicial ou essa cobrança direta. Passou esses 5 anos, a dívida ela não deixa de existir, mas você não pode mais ficar cobrando ela e nem expondo em banco de dados, porque passou um prazo legal. Então, a dívida ela não se extingue se a pessoa quiser ir lá voluntariamente pagar, ou se a empresa deixar de ter relações comerciais com aquele devedor em razão do débito existente, ela pode, não há impedimento legal disso. O que não pode é ser exigida a dívida, porque ela, popularmente, ela caducou, né? A gente fala prescreveu, né? Prescreveu em sistema. Isso, E só para popular deixar caducar a dívida, né? Complementando, Carol, essa prescrição, né, conforme você falou ali, em sistema, os sistemas, qualquer birô de crédito, o prazo de exposição é de 5 anos. Então, o sistema, aquela dívida, quando prescreve, ele sai do status de dívida ativa, para de ser exibido em consulta e fica no histórico ali, né, do cadastro do meu cliente, do meu associado, do associado à entidade, como um registro prescrito. E como você falou, né, a dívida não deixa de existir. É só, sistemicamente, eu não posso exibir, porque a lei diz que, está lá no Código de Defesa do Consumidor, ela só pode ser exibida, né, no prazo de 5 anos. Aí tem, lógico, você falou, tem muita gente que às vezes vai no balcão da entidade e fica ali fazendo consulta para ver se vai expirar, porque na cabeça de muitas pessoas é assim, vai caducar. Saiu do sistema, não devo mais. Não, não é bem assim, né? A dívida, ela existe. É uma interpretação incorreta da parte do consumidor, né? De algumas, ou de muitas pessoas, né? Achar que, não está mais em consulta, não devo mais. Aí fica fácil, né? Não, o devedor tem que ter essa ciência, né? Ela não vai ser exigida, não vai ser exposta no banco de dados, mas a dívida continua existindo, né? Aí vai depender muito do relacionamento credor-devedor para restabelecer a relação ou não após esse período. E aí não é mais uma inviabilidade jurídica de que ela deixe de existir. Ela existe, é isso que a gente precisa frisar. E aí, uma coisa que eu acho que é bem legal a gente comentar também, Emerson, 5 anos do quê? Do registro, da existência da dívida, da data que eu comprei, da data que eu deixei de pagar. Às vezes eu recebo muitas perguntas com relação a isso. Que data que eu coloco no registro? Ou quando que vai se encerrar o prazo de 5 anos? Então, o entendimento é que é da data do inadimplemento, ou seja, venceu a parcela no dia 17 de julho e eu não paguei, é a partir da data do vencimento, mesmo que eu tenha comprado lá em 17 de abril, é a data do vencimento da dívida. Agora, se eu quero registrar, não registrei quando logo que venceu, dei mais um prazo, tentei negociar, conversei, e 1 ano depois eu resolvi inscrever o devedor no banco de dados. Vai contar da data da inscrição ou da data da dívida? Da data do inadimplemento. Exatamente. Eu não paguei. Não a data da inclusão. Isso às vezes alguns confundem, né? Mas eu incluí. O problema é assim, a gente até aproveita essa oportunidade para frisar, né, para o empresário de não demorar fazer a negativação. Por quê? A gente tem algumas situações que dificultam também a recuperação dessa dívida. Se eu deixo lá 1 ano, 6 meses, 1 ano, e resolvo incluir depois, né, desse período aí de 6 a 1 ano, há uma dificuldade maior no recebimento. A partir do momento que venceu, né, a dívida ali do cliente,
30 dias depois você já pode fazer a negativação. E quanto mais cedo eu negativar, mais rápido eu vou ter, quer dizer, mais chance de receber, né? Porque a dívida, a pessoa, ela, em algum momento, ela sempre vai estar precisando do nome limpo ali, né? Sem nenhuma restrição, porque está procurando uma linha de crédito, um cartão de crédito, um financiamento, enfim. E se eu lá ficar acomodado e ficar pensando assim, nossa, mas o custo é caro, não sei o quê. Eu penso assim, tá? Não é nem tô fazendo aqui o merchan para vender, mas pensa, é melhor eu investir ali, né, a média ali de negativação, né, o custo em média é de 4 a 5 reais em negativar um cliente, do que eu ficar ali com uma dívida de 100, 200 reais engavetado e não receber. Porque a partir do momento que eu faço essa operação, né, de restringir, eu vou ter chance de receber. E tudo envolve investimento, né? Por mais que seja um devedor, eu vou gastar dinheiro para negativar aquela pessoa, mas é um processo, né, que existe e é o recurso que nós temos para tentar inibir, né, o crescimento da inadimplência. Então, volto a repetir, faço um apelo assim, né, para que pensem bem sempre nessa questão da importância. E outra, se você fizer uma análise, uma pesquisa, as empresas que têm um sucesso na recuperação, se você ver o histórico lá, é justamente das dívidas mais recentes, né? Então, por isso a oportunidade... Exatamente, por isso assim... É maior, Exato, exato. Não, e aí eu vou aproveitar teu gancho agora, né? Porque, inclusive agora, a FACEAP tem a Câmara de Mediação e Arbitragem, negociações, então a gente consegue fazer essa captação dos inadimplentes e negociar a dívida. A gente tem sistema online que faz essa negociação sem precisar estar na mesma cidade, no mesmo local, a gente consegue fazer isso tudo online e trazer, além do registro da dívida, a gente trazer essa conversa para que haja uma renegociação entre as partes, o que é muito importante, né? Além de negativar, a gente conseguir recuperar esse crédito e continuar movimentando a economia, que eu acho que é o principal aspecto, inclusive, do banco de dados. Ele funciona como um sistema de cobrança indireto, né? Porque a partir do momento que você registra, a pessoa fica inviabilizada de fazer novas negociações a crédito ou parcelado por causa desse registro. Não que ela fique inviabilizada, mas o outro que vai fornecer, ele consulta para ter uma segurança, né? Se eu tenho chance de receber ou não, para verificar o risco da atividade, daquela concessão de crédito. E o importante é a gente fazer isso como meio de cobrança e trazer de volta esse devedor para o mercado, negociar para que movimente a economia, né? Então, o mercado funciona assim, cobrando, circulando, e esse é o principal objetivo, né? Não uma proteção ou, como você começou lá no começo, não é de maldade, né, Emerson? Mas assim, conseguir recuperar isso e fazer viabilizar o sistema econômico e movimentar a economia local. E falando de valores, eu acho que é importante também a gente destacar o que valor que eu coloco no débito no sistema. Eu vou colocar o valor atualizado, o valor da origem da dívida, coloco com juros, com multa, como que eu faço isso? O correto, né, é sempre quando for negativar o valor da dívida, tá? Não pode ser incluído com correção. Por quê? Porque essa questão da correção de juros e multa ela cabe na negociação, né, do devedor com o credor, quando ele vem ali, né, procurar regularizar com a empresa, tá? A partir do momento que você fazer a negativação de um registro com correção, você está correndo um risco, aí você pode me ajudar aí, né? Que juridicamente ele corre assim, um risco, né, da pessoa mover uma ação. Né? Exatamente, porque é aquilo que a gente falou no início, que você perguntou lá, né, de comprovação. Lembra lá que a gente falou um pouquinho antes, né? Quando eu tenho que ter lá o documento que caracteriza, que dá origem à dívida, então é aquele documento lá. Então a correção, os juros ali, ela entra num segundo momento quando eu, devedor, procuro o credor e vou negociar ali com ele, né? E aí, lógico, dentro de uma correção correta também, né? Nada de ou que foi fora. No contrato. Exatamente. Porque tem situações situações... que está em volta, né?
exatamente, né? Tem situações que já é definida através de um contrato, né? A questão de correção e etc. Joia. Então, sempre a gente coloca o valor originário do débito e deixa para calcular os juros, as correções na hora de negociar com o credor. Em Isso síntese, aí. Emerson, vamos falar um pouquinho de pandemia agora? Uhum. O que você acha? Vamos, Vamos? vamos dar aí eu acho que essa é uma das principais ali, né? Falas que a gente precisa deixar claro ali para as pessoas que estão nos assistindo, esse entendimento de inclusão período pandemia, né? E até para atualizar também como é que ficou, né, a situação aí após aí o veto do presidente em relação à lei, né? Já deu spoiler, teve veto da lei, vamos lá. Então tá, então assim, a gente sabe que eram uns 10 dias, via de regra 10 dias. E aí veio um projeto de lei querendo alterar esse prazo da notificação, certo? Correto. E também suspendendo a possibilidade de fazer o registro no banco de dados no período em que foi decretado o estado de calamidade pública decorrente da pandemia. Só que esse projeto de lei ele tramitou e ele teve um recente veto, né, do presidente da República. Foi agora no dia 30 de julho, certo? De junho. Isso. E aí agora ele volta para a Câmara, para análise e tudo mais. Mas enfim, aquela proposta inicial foi vetada, então não teve alteração por parte de imposição legal. Mas na prática existiu uma alteração no prazo de notificação. E isso que eu queria que você contasse para nós. Como que está isso? Até quando que vai? Desde quando? Isso. A lei vigente, né, que nós estamos, que está sendo aplicada aí no sistema, quando lá no início da pandemia, como você bem colocou ali, que houve essas tramitações aí de suspender, enfim, ela gerou também, acho que um pouco de confusão, né? Porque os meios de comunicações informando e a ênfase era só na suspensão, né? E aí o que aconteceu? Houve a intervenção ali da NBC, talvez ali você vai fazer algum complemento também, né? Agência Nacional dos Bureaus de Crédito. O que é a Agência Nacional dos Bureaus de Crédito? Ela é composta pela Serasa Experian, SPC Brasil e Boa Vista Serviço, ok? Então, houve a intervenção para negociar essa lei, né, esse projeto de lei em relação à inadimplência, à inclusão de registro. E isso teve um sucesso. Qual foi o sucesso e como é que ficou definido essa questão, período de pandemia, a questão da inclusão de registro? A lei ela entrou em vigência a partir do dia 17 de abril, que a partir do dia 17, toda a inclusão que o empresário fizer, o registro ele foi prorrogado a liberação de 10 dias para 45 dias após a inclusão. Tá? Então, essa lei ela tem validade por 90 dias. Então, ela iniciou em 17 de abril e ela finda agora 17 de julho. Veja, vamos frisar aqui. Quando falou da prorrogação, não significa que as empresas não poderiam incluir. A lei que entrou em vigência com intervenção, né, junto lá com o Congresso, enfim, que saiu em defesa ali do empresário na hora de negativar o devedor, ela não impediu de fazer inclusão, ela só prorrogou o prazo da liberação da informação do devedor. Então, incluir... Desculpa. Não, beleza. Então, assim, incluir a partir do dia 17, toda a inclusão que eu fizer pela minha empresa, a liberação do devedor, ela passa a ser 45 dias após a inclusão. Então, ela teve, em vez de ser 90 ou suspender a inclusão, a gente teve essa negociação, né, nesse processo de negativação, apenas da prorrogação da liberação do registro do devedor, em consulta. Já, então vamos lá. A Associação Nacional de Bureau de Crédito, né, fez
essa união entre os birôs de crédito para fazer essa alteração no prazo da notificação. Então, quando vem o empresário pede o registro no banco de dados, após 45 dias é que ele vai aparecer como devedor do banco de dados. Então, existe esse lastro de 45 dias pensando... Antes a gente tinha 10 dias para o devedor ir atrás do credor, negociar a dívida, tentar pagar para que o registro não fosse efetivado. Agora, devido às alterações econômicas no período da pandemia, foi elastecido para 45 dias. Então, o devedor vai ter lá 45 dias para negociar o débito antes que ele seja efetivamente inscrito e exposto no banco de dados. O que é importante ressaltar aqui, que não é todo e qualquer débito. Aqueles que foram originados após o dia 20 de março, que foi quando teve o início do decreto de calamidade pública. Os débitos anteriores, os débitos antigos, eles seguem a regra geral. Esses 45 dias são para novos débitos do período da pandemia. Então, o objetivo é elastecer para quem está tendo a dificuldade em razão da pandemia. Não, da crise econômica causada pela pandemia, né? Não para débitos antigos. Então, quando a gente fala de inscrição, que a gente já comentou anteriormente, que a inscrição ela pode acontecer muito tempo depois da dívida, e etc., que o aniversário da dívida que conta, dos 5 anos. Para este caso, dessa flexibilização dos 45 dias, ressalto de novo, atentar para as dívidas que ocorreram após o dia 20 de março. Exato, até é por isso que quem estava antenado, né, vamos dizer assim, acompanhando todo esse processo, acelerou ali a inclusão dos registros antes de entrar a lei em vigência, né? Então, aí quem se precaveu, quem se antecipou e fez as negativações, até o dia 16, né? Porque dia 17 de abril entrou a prorrogação. Então, até o dia 16, se ele incluiu, ele teve o ciclo normal lá, né, da regra geral, que é de 13 dias, no nosso caso. Joia. E que acaba amanhã, né, Emerson? Não teve nenhuma alteração por enquanto, não teve Exatamente. nenhuma alteração divulgada. Não tivemos, né, até o momento, não tivemos nenhuma informação de que há possibilidade de prorrogação. E se isso não acontecer, né, a prorrogação, a partir do dia 18 de julho, volta à regra geral. A partir do dia 18, fiz a inclusão, 13 dias depois, a dívida, né, daquele devedor lá, ela vai estar disponível em consulta. Para quem está acompanhando aqui, ó, o projeto de lei é o 675/2020, que foi vetado pela Presidência da República, que queria aquelas alterações que nós citamos, e que agora volta para a Câmara e vai ter um novo processamento. Mas, então, para quem estava acompanhando, tá aqui, no dia 30 que ele foi vetado, então só ficou essa questão dos 45 dias, que se encerra amanhã, volta tudo ao normal, até que tenhamos alguma deliberação diferente, né, Emerson? É bom frisar que agora, nesse momento, exatamente, cada dia, cada hora, tem uma informação diferente. Então, até agora, esse horário, a gente não tem notícia de nenhuma prorrogação. Exatamente. E se vier a ter, a gente volta para comunicar, né, Emerson? A gente posta. Exato, aí a gente volta, isso. Passa informação. Isso, até para dar esse esclarecimento, né, porque a gente é bombardeado o tempo todo, né, pelos canais de comunicação, e isso gera muita confusão na informação. Então, a gente até recomenda, né, os associados que nos assistem e aqueles que vão assistir depois, sempre buscar como parâmetro de informação a entidade a qual ele é afiliado. Porque quando todo esse processo, né, todas as informações que ocorrem em relação à pandemia, em relação à inclusão, negativação, nós temos, né, como a nossa referência, o nosso Birô de Crédito, o SPC Brasil. Então, a qualquer momento, qualquer alteração oficial, o SPC Brasil vai nos comunicar, né? Aí a gente está falando ali, comunica a FACIAP, nós replicamos para as associações comerciais, e aí essa informação chega oficialmente com toda a clareza, né, com os desdobramentos da lei, como que vai ser, como é que vai ficar, questão operacional, enfim. Procure sempre confirmar, né, essas informações pela sua associação comercial.
Joia. Emerson, a gente deixou umas coisinhas para trás aqui que eu acho que vale a pena a gente aproveitar para falar. Nós temos ainda 15 minutos. Eu não acompanhei as perguntas aqui nos comentários. Deixa eu ver o que nós temos aqui, porque a Valéria tá... Olha, para mim aqui não tem nenhuma pergunta direcionada dentro do quadrinho de perguntas. A Valéria, que é assessora jurídica da FACEAP, ela está aqui nos auxiliando, então ela vai verificar se tem alguma questão que passou ali Certo. que nós pontuamos para a gente tratar, tá? Vou pedir para ela replicar o comentário novamente aqui para a gente tratar. O que mais que a gente pode falar aqui do nosso roteiro? Vamos ver. Então, nós temos 15 minutos ainda para fechar 1 hora de live. Aqui pergunta sobre as novas inclusões, já foi, ok. Então, vamos lá. Uma coisa que eu queria falar, que a gente não falou aqui, é sobre o registro de empresas baixadas, Emerson. Lembra que a gente conversou? Porque muitas vezes a empresa está baixada na Receita Federal, ela está inoperante e se eu posso registrar ela ou não, né? A gente pode registrar porque a dívida ainda existe, mesmo que ela não esteja baixada, existe essa vinculação e pode fazer o registro. Tem tido registros assim? Sim. Até recentemente, se não me falha a memória, ontem mesmo eu recebi, né, uma entidade querendo confirmar, né, se tem essa possibilidade, se o associado pode negativar uma empresa que está baixada, né, e como a gente pôde confirmar, não tem nenhum impedimento jurídico, né, e desde que a dívida, como você acabou de falar ali, né, ela não tenha prescrito, porque se a dívida já tem mais de 5 anos, aí inviabiliza aí a negativação, né? E até para aproveitar esse gancho, a gente falou lá sobre prescrição e tudo mais, e inclusão de registro, é importante, volto a dizer, né? Tomar o cuidado de não cair na bobeira de mudar os dados na hora de informar. Porque às vezes pode cair na tentação de dizer assim, eu vou colocar o vencimento lá na frente porque vai durar mais 5 anos. Não faça isso, pelo amor de Deus. Porque se isso acontece, se você cair na besteira de fazer algo nesse sentido, de burlar informações, né, isso vai ser um problema que vai vir contra você depois. Por quê? Porque na hora de comprovar, né, a dívida, o documento, se você rasurou lá, né, caiu na bobeira de rasurar o documento ou mudar a data, aí você assinou ali, né, o atestado de óbito, né? Emerson, porque daí você está cometendo uma fraude num documento. Então, você não pode fraudar o documento. Você tem que seguir estritamente o que você pactuou, né? É a questão de prazo, venceu, demorou. Alguém perguntou aqui, desculpa, sobre se eu renovo, se eu faço um novo acordo e eu posso colocar esse novo acordo de uma dívida prescrita. Então, vamos lá. Se eu fiz uma negociação e a pessoa não pagou, passou 5 anos, ela veio e fez um novo acordo, eu celebrei um novo acordo, é uma nova dívida que foi gerada. Esquece a dívida antiga, você tem uma nova dívida. Se aquela nova dívida não foi paga, você pode registrar novamente. Novamente não, fazer um novo registro com relação a essa dívida nova. Então, a gente chama, no termo jurídico, é uma novação da dívida. Você transformou ela numa dívida nova. E aí você deve, claro, sempre instrumentalizar isso. O que isso significa? Ter um contrato, ter um termo, ter uma confissão de dívida, ter uma negociação por escrito que documente isso e te dê um respaldo para você fazer essa nova negativação. Cara, eu até aproveito para dizer assim, para que o empresário ele faça a gestão desses registros também. Porque não deixe prescrever para depois tentar negociar. Porque enquanto está registrado, né, assim, ter mais sucesso em você chamar o devedor para uma renegociação, no meu pensamento, vale a pena você chamar. Se você conseguir renegociar, você já teve um sucesso no processo. Por quê? Porque vai gerar novos documentos, eu vou remover aquela dívida, vou baixar porque a pessoa aceitou fazer uma renovação, né, que vai gerar novo documento, novos vencimentos. E se ele quebrar esse acordo, eu posso negativar e ele vai ficar mais 5 anos novamente.
Então, é importante essa gestão, esse monitoramento, peça ali o empresário associado para a entidade, a relação dos registros, apesar que no próprio do associado no sistema, ele tem essa função lá também à disposição, se caso não tenha, é só pedir para a entidade liberar o relatório, para que ele faça essa gestão e vai monitorando e verificando as dívidas, né, que já estão quase prescrevendo e tal, para buscar alguma solução via associação comercial, que daí a gente entra também, né? Nós temos soluções aí para auxiliar na recuperação, através do IMA-FACIAP, enfim. O importante é a gestão dessas informações para que dentro desse período eu consiga trazer ali o devedor para pelo menos renovar. Aí é lógico, né? Nesse momento que você consegue trazer o devedor para uma negociação, não digo que simplesmente você só tem que renovar a dívida. Tenta na renovação, pelo menos 30%, sei lá, 40% da entrada do valor e divide o resto em 3, 4 vezes, né? Que isso viabiliza também a recuperação da dívida, né? Sim, Emerson, eu tô vendo aqui uns comentários. Olha lá, a Michele perguntou. Quem incluiu ontem, por exemplo, vai ter esse prazo de 45 dias a partir da data de ontem? Ela ainda está naquele prazo que vai até amanhã. Então, os registros feitos, ressaltando, a dívida tem que ter sido originária desde o dia 20 de março. Se for dívida antes de 20 de março, são 10 dias. Certo, Emerson? Porque assim, mesmo que a dívida, vamos supor lá, até para esclarecimento, né? Talvez não é esse, mas vamos aproveitar. Se a dívida é de janeiro, se você for incluir hoje ou incluir ontem, ela vai ter os 45 dias. Não conta a data do vencimento de janeiro. Conta o período que você está incluindo, entendeu? Porque subentende que nesse período de inclusão de 17/4 até 17/7, a inclusão que eu fizer, ela vai ter a prorrogação dos 45 dias. Isso. Tem outra pergunta aqui, né? Como que me protejo de uma venda para um novo inadimplente? Se só contará no banco de dados 45 dias. Olha, esse entendimento, na verdade, sim, a gente não trata nem como uma proteção, né? Você tem um indício ali que a pessoa está com uma dificuldade financeira dela naquele momento, ou naquele caso pontual. Então, essa questão do banco de dados de 45 dias foi uma questão por causa da crise. Não tem como eu te dizer que você está protegido quando a pessoa tem uma restrição ou não. Pode ser que a pessoa não vá pagar e ela nem esteja nos bancos de dados. Então, isso é só um direcionamento que é trazido para a concessão de crédito. Emerson, você quer complementar? Eu digo assim, Carol, o que pode complementar na hora de eu fazer a análise do cliente é a informação do score. Verdade. Então assim, exatamente. Então, você pode usar esse parâmetro, que ele vai te dar um indicador, né, uma nota lá, e aí com essa nota ele vai te auxiliar, ele vai ser um parâmetro ali a mais, além da consulta, para que você tenha uma análise, né, com mais uma informação na hora de tomar a decisão. Bem colocado. Eu coloco a pessoa lá, está negativada, mas eu não sei porque tem 45 dias, e às vezes a pessoa nem tem restrição. Mas aí a gente tem esses parâmetros, né, essas outras informações que a gente pode adicionar na consulta para ser mais um dado, né, que me ajude na hora de decidir a melhor forma de conceder o crédito para o cliente. Então, recomendo aí o score do cadastro positivo ou o próprio score do negativo, né, porque a gente tem dois níveis aí de informação do score, né? Sim, são bancos que se complementam, né? O cadastro positivo, ele é muito importante para isso, porque aí você tem o histórico, né, Emerson? Você consegue verificar Exato. o histórico de adimplêmento daquela pessoa. Então, você vai ver, é algo pontual, se não é até para casar ele com o negativo. Você consegue verificar se aquela dívida dela foi pontual ou se ela é um devedor habitual, né? Você consegue nivelar ali a informação, porque você tem o score do cadastro positivo, por exemplo, ele faz ali, né, a metodologia e faz um apontamento considerando essa relação comercial, a minha movimentação com as financeiras, né, com
consórcio, com financiamento de casa, com cartão de crédito e tal, mesmo que eu tenha sido negativado em algum momento, o score do cadastro positivo ele não zera, porque ele leva em consideração essas outras informações que dá, né, um equilíbrio, justamente para não prejudicar o consumidor. Agora, a outra referência que eu tenho é o score negativo, né, que ele vai ali só o quê? Base de dados cadastrais e se eu teve ou não restrição. E ali pode dar uma pontuação mais baixa. Por isso que a gente está frisando aqui usar esses parâmetros ali, para que você possa ter mais essa referência na sua análise, para te ajudar ali a melhor forma de você conceder ali, abrir um crediário, enfim. Com esses dados você, bom, espera lá, se a consulta não deu nada, mas o score está variando ali as notas, então, por precaução, qual que é a sugestão? Ao invés de fazer 30, 60, 90 direto, de repente pede uma entrada, né, e parcela o restante. Então, assim, essas informações, ela nos ajuda nessa tomada de decisão de negociação, né? Sim, muito bom, Emerson. A Letícia questionou aqui sobre a renovação da dívida, se ela deve ser feita antes dos 5 anos. Bom, vamos lá. Como a gente disse, 5 anos para você não poder mais exigir coercitivamente, com a ajuda do Estado, do Poder Judiciário, como execução a dívida. A dívida continua existindo. Você pode tentar negociar com a pessoa a qualquer momento, porque a dívida ainda permanece, né? Quanto mais fresca a dívida, quanto mais recente, é mais fácil de você renegociar e você tentar trazer de volta essa relação comercial, negocial entre as partes. Mas ela não tem uma limitação temporal. Você só não pode ter a coerção. Você não pode exigir entrar com uma execução judicial, manter no banco de dados depois dos 5 anos. Por isso que a gente falou ali de monitorar, né, os meus ativos, né, meus registros ali, meus devedores, justamente para possibilitar essa negociação, essa renovação. Porque a gente sabe da dificuldade que é quando prescreve, né? Lembra que a gente falou um pouquinho antes que tem pessoas que têm o capricho de ir no atendimento do balcão da entidade para consultar, para ver se prescreveu? Então você imagina, esse é um tipo de consumidor que se ele for um inadimplente teu, sem chance, nem renegociação você vai conseguir. Então, enquanto está ativo, penso que seja, né, uma vantagem, digamos assim, de você conseguir trazer ele para renegociar. Sim. Outra questão importante que Manu perguntou é sobre o parcelamento da dívida. Eu registrei no banco de dados, está constado lá negativado o devedor e eu parcelo, faço uma negociação e parcelei a dívida. Se ela continua no banco de dados ou se tem que tirar. Bom, vamos lá. Tudo vai depender do que você negociou. Se você negociou com o credor que a partir do pagamento da primeira parcela ele já vai dar a baixa, ele deve baixar. Se ele negociou com você que só quando você terminar de pagar todo o parcelamento vai ser considerada quitada a dívida e vai tirar, pode ser que aconteça. Se no silêncio das partes, vocês vão ter que conversar sobre isso, porque o correto, a orientação é que isso seja pactuado. Emerson, nós temos 1 minuto e 44 segundos. Eu gostaria de agradecer a sua participação, agradecer a participação de todos nesse nosso bate-papo. Muito obrigada por toda a sua contribuição, toda a exposição. Muito obrigada a todos que mandaram as suas perguntas. Nós continuamos à disposição na FACIAP, nos nossos meios de comunicação, por e-mail, por telefone, para tirar todas as dúvidas. E eu já gostaria, antes de passar a palavra para o Emerson fazer os agradecimentos, contar que toda quinta-feira, às 17 horas, teremos uma live no perfil da FACIAP. E o próximo tema é Lei Geral de Proteção de Dados. Então, encontro vocês na próxima semana. Emerson, com você. Ok, garoto, também eu acho que agradeço aí a todos que nos acompanharam, né? Eu acho que foi bastante positivo aí essas informações e acredito que a gente tenha aí atendido as expectativas, né, de algumas dúvidas que as pessoas têm. E como você falou, a gente continua, né? E se de repente ficou alguma dúvida que você tenha e não colocou, não deu tempo de colocar aqui para a gente responder, relate isso através da sua entidade, a entidade vai reportar a nós aqui e nós vamos
dar a resposta e você vai receber aí a tratativa, né, o esclarecimento das suas dúvidas. Então, espero aí que a gente, né, volto a repetir, tenha atendido essa expectativa do pessoal. E estamos aí à disposição, né? Continuamos aí à disposição das entidades para a gente continuar aí da melhor forma possível, estar informando e utilizando aí o sistema, né, para o bem da